Seja bem-vindo ao MVP, o canal onde a gente fala de biografias de grandes atletas. E hoje não podia ser diferente, a gente vai falar de Lewis Hamilton, ele que foi heptacampeão de Fórmula 1 e é um dos maiores de todos os tempos. Se você quer conhecer a história dele e os ensinamentos que ele tem a nos passar como atleta de alto nível, vem com a gente. Eu sou Thiago Silva e esse é o MVP. No começo do ano de 1985, no dia 7, em Stevenage, na Inglaterra, nascia Lewis Carl Davidson Hamilton. Filho de pais humildes, que se separaram logo quando ele tinha 2 anos, fez com que ele fosse morar com sua mãe e outras 2 meia-irmãs. Logo aos 8 anos de idade, Hamilton começou no kart, e ele enfrentava muitas dificuldades. Por ser de uma família humilde, ele tinha rivais que tinham muita estrutura, com mecânicos, com pais com dinheiro que pudessem comprar equipamentos para o kart, e ele tinha apenas o seu pai, que também era o seu mecânico. Inclusive o pai de Hamilton, Anthony Hamilton, chegou a ter 3 empregos para ajudar Lewis nas pistas, porque o investimento em kart na Inglaterra, assim como qualquer lugar do mundo, também é muito caro. O curioso dessa época é que Lewis conta que como ele não tinha o melhor kart, ele aprendeu a frear dentro das curvas, porque só assim ele poderia conseguir fazer ultrapassagens contra os seus rivais que tinham karts muito melhores. Então, desde essa época, o pequeno Lewis já mostrava que era um craque das pistas. Aos 9 anos de idade, Hamilton encontrou o então chefão da McLaren na época, Ron Dennis. Em uma premiação de kart, Hamilton falou para Ron Dennis: "Quero correr pela sua equipe." E Ron Dennis simpaticamente respondeu: "Me procure daqui 9 anos." Mas o que se viu foi, 2 anos depois, Ron Dennis ligar para Hamilton e o convidar para fazer parte da jovem equipe de piloto da McLaren, após Hamilton ter ganho o campeonato britânico de kart. E aqui vai a primeira lição de um campeão: visualize o seu futuro, trace planos e tenha objetivos claros. O fato de Lewis Hamilton chamar Ron Dennis e falar que gostaria de correr pela McLaren deixava claro que ele tinha um objetivo muito bem traçado: correr pela McLaren na Fórmula 1. Bom, depois disso acontecer, foi uma época muito mais tranquila para Hamilton e seu pai, pois agora eles não tinham mais problemas financeiros para correr e terem um kart de alta capacidade tecnológica que pudessem concorrer com outros rivais da região. Nos anos seguintes, Hamilton continuou mostrando todo o seu talento, sendo campeão europeu e mundial de kart e também por diversas outras modalidades que ele passou, inclusive a GP2, onde no primeiro ano ele já foi campeão, lembrando que a GP2 é a divisão de acesso para a Fórmula 1. No final de 2006, veio a confirmação que Hamilton estrearia na Fórmula 1 pela McLaren e ao lado do bicampeão Fernando Alonso, que vinha da Renault para também fazer a sua estreia na McLaren. Então, ali começava a brilhante carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1. E o que se viu no primeiro ano foi Hamilton indo super bem, conseguindo um 3º lugar logo em sua estreia e fazendo uma ótima temporada. Uma temporada que foi muito disputada, porque a McLaren tinha um ótimo carro e a Ferrari também tinha um bom carro. Então eram 4 pilotos aí para concorrer ao título. Hamilton continuou tendo uma temporada de destaque e em Montreal, no Canadá, Hamilton conseguiu sua primeira de muitas vitórias que estariam por vir na Fórmula 1. Com os bons resultados de Hamilton, começou uma briga interna dentro da própria equipe. Fernando Alonso, bicampeão, achava que merecia ser o primeiro piloto da equipe, mas acusava a equipe de estar ajudando Hamilton pelo fato da equipe ser britânica e o piloto ser inglês. Então, Alonso tinha certeza de que estava sendo injustiçado e uma longa briga por dentro do paddock começou entre os 2 pilotos da mesma equipe. Na reta final da temporada, Hamilton era o líder do campeonato, seguido por Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Na penúltima corrida, Hamilton acabou errando e saindo da pista, ficando de fora da corrida e vendo sua vantagem diminuir para o seu rival e companheiro de equipe Fernando Alonso e também por Kimi Raikkonen. No último GP no Brasil, logo após a largada, Hamilton acabou errando, seu carro acabou entrando em ponto morto e ele acabou perdendo muitas posições difíceis de recuperar em um GP como o Brasil. O que aconteceu foi que num jogo de equipe entre Massa e Kimi Raikkonen, Raikkonen conseguiu ganhar a corrida e ficar com o título 1 ponto à frente de Hamilton. O jovem, que tinha feito uma ótima temporada, acabava o ano muito criticado por ter errado nas 2 últimas provas quando estava na liderança do campeonato. No ano seguinte, Hamilton começou muito bem a temporada, tendo uma larga vantagem, mas viu o brasileiro da Ferrari, Felipe Massa, crescendo durante a temporada e tendo uma reta de campeonato muito apertada, chegar ao Grande Prêmio do Brasil
com o Hamilton precisando de um quinto lugar e Massa precisando ganhar a corrida e Hamilton chegar de sexto para cima. Essa corrida foi uma corrida muito marcante, um pouco negativa para nós brasileiros, porque Felipe Massa ganhou uma corrida, fez o seu papel e quando ele passa pela linha de chegada, o Hamilton não era quinto colocado, então o título estaria ficando com o brasileiro. Mas na última curva, a chuva aperta, Timo Glock, piloto que estava com pneu de pista seca, começa a perder velocidade e Lewis Hamilton consegue fazer a ultrapassagem, termina em quinto lugar e se torna campeão de Fórmula 1 pela primeira vez. E aqui fica a nossa segunda lição de um campeão. Erros vão acontecer. O que você precisa fazer é aprender com eles, ter paciência que a sua hora vai chegar. Hamilton teve problemas em 2017, mas em 2018 voltou firme e conseguiu no final, com muito sangue frio, fazer uma ultrapassagem na última curva e ser campeão. Já nos anos seguintes, 2009, 2010, foram anos bem complicados, pois a McLaren não tinha um carro suficientemente bom para disputar um título de Fórmula 1. Então Hamilton teve poucas vitórias, 2 em um ano, 3 no outro, e viu Sebastian Vettel, um piloto então mais novo, se tornar bicampeão enquanto ele era apenas campeão. Nessa temporada de 2010, interessante o fato que Lewis Hamilton demitiu seu próprio pai, que cuidava de sua carreira. Ele nunca falou abertamente do assunto. Muitos alegam que seu pai era extremamente controlador e tentava tomar conta em todos os aspectos da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então ele decidiu ter mais tranquilidade e ter mais espaço para decidir as suas próprias vontades. Então ele demitiu seu pai, Anthony Hamilton. E aqui fica a terceira lição de um campeão. Em alguns momentos, você vai precisar se afastar de pessoas que são próximas e que gostam muito de você. Mas é importante para o seu próprio crescimento pessoal, quando essas pessoas não estão te fazendo bem, afastar-se delas. Em 2011, pouca coisa mudou. Pouquíssimas vitórias, um carro não tão competitivo e pela primeira vez na história Hamilton ficava atrás de seu companheiro de equipe, nesse caso, seu conterrâneo Jenson Button. Mas a temporada de 2012 foi a temporada que talvez tenha sido a mais importante da carreira de Hamilton, mesmo ele não sendo campeão. Foi a temporada em que Hamilton decidiu sair de sua zona de conforto e deixar a McLaren, equipe da qual ele fazia parte desde os 13 anos de idade, para se juntar à Mercedes, uma equipe que nunca tinha ganho uma corrida na Fórmula 1. Ele acreditou no ambicioso projeto de Ross Brawn e o ex-campeão Niki Lauda, substituindo Schumacher em uma equipe em que muitos acreditavam em que ele estava dando um passo atrás por sair da tão famosa McLaren e ir para a Mercedes. E aqui vai a quarta lição de um campeão. Acredite em pessoas e não apenas em projetos. Grandes pessoas executam grandes projetos. Na primeira temporada com a Mercedes, Hamilton tinha Rosberg como seu companheiro de equipe. Foi um ano difícil, mas foi um ano em que os dois pilotos ajudaram muito a equipe a desenvolver um ótimo carro. Então a Mercedes passou de uma equipe de médio porte no grid para uma equipe que já despontava como um promissor time para as próximas temporadas. E aí em 2014 começava uma das maiores hegemonias da história da Fórmula 1. Lewis Hamilton se tornou bicampeão com 11 vitórias, tendo Rosberg, seu companheiro de equipe, como vice-campeão. Hamilton era outra pessoa. Se dentro das pistas ele era bicampeão, fora das pistas ele se mostrava ser uma pessoa completamente diferente. Todo o processo começou com a demissão do seu pai, passando pela saída da McLaren de seu padrinho Ron Dennis, pareceu ter feito muito bem ao piloto. Estar em uma nova equipe com uma nova cultura mudou completamente sua personalidade. O que antes se via era um piloto tímido, quieto, e agora não. Agora era um piloto com um visual diferente, sempre visto em grandes eventos, com grandes personalidades, atrizes, atores, cheio de tatuagens. Então Hamilton finalmente demonstrava sua verdadeira personalidade, ele conseguia ser exatamente quem ele queria ser e não quem queriam que ele fosse. Então essa mudança foi realmente muito importante para o campeão. E aqui vai a nossa quinta lição de um campeão. Saia da sua zona de conforto. Hamilton já era um piloto de Fórmula 1, já tinha sido campeão de Fórmula 1. Mas mesmo assim, ele decidiu mudar, ele decidiu arriscar, ir para uma nova equipe e se afastar de pessoas que ajudaram muito ele, mas que ele via que agora estavam mais atrapalhando do que ajudando. Então, sair da zona de conforto foi uma ótima escolha de Hamilton e isso faz dele hoje ser o maior campeão da história da Fórmula 1, junto com Schumacher. Na temporada seguinte, Hamilton continuou dominante. Com 10 vitórias na temporada, ele se tornou tricampeão de Fórmula 1 e igualou o seu ídolo, e ídolo também de nós brasileiros, Ayrton Senna.
Vale lembrar que Hamilton corria com um capacete verde e amarelo quando era criança, inspirado no brasileiro tricampeão mundial. Na temporada de 2016, Hamilton não começou tão bem a temporada. O seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, conseguiu um ótimo começo. Hamilton teve uma ótima segunda etapa de temporada e eles chegaram à última corrida com Hamilton precisando ganhar essa etapa e Rosberg não poderia chegar em segundo, teria que chegar em terceiro ou mais. O que se viu foi Hamilton fazer o seu papel, ganhar a corrida, porém Rosberg conseguiu a muito custo se manter na segunda posição e se tornou campeão de Fórmula 1 pela primeira vez, quebrando a hegemonia de 2 anos seguidos do piloto britânico. Essa corrida ficou marcada porque Hamilton foi muito criticado. Ele estando em primeiro, vendo Rosberg em segundo e Vettel em terceiro, ele diminuiu a velocidade de propósito para que o terceiro colocado Vettel pudesse alcançar Rosberg e tentar fazer ultrapassagem, o que para muitos foi visto como uma atitude maldosa, em que você diminui a velocidade para tentar atrapalhar o seu companheiro de equipe. Hamilton se defendeu, falando que ele estaria disposto a fazer qualquer coisa para ser campeão. Mas nesse caso, Rosberg acabou levando a melhor. Tem um vídeo que mostra o finalzinho dessa corrida. O cara assim, diminuindo, o outro apertando assim, ó. E aí os caras, narração em inglês. Sei o que. Aí na última curva, assim, ó, o Vettel abre pro Rosberg assim, ó. Só que aí o Rosberg segura e ganha, e é campeão. Maneiro. A temporada de 2017 começou com uma grande surpresa. Nico Rosberg, que tinha acabado de ser campeão, decidiu se aposentar. E para o seu lugar foi chamado Valtteri Bottas, um finlandês que vinha se destacando na categoria. Bom, na temporada, Hamilton novamente voltou a sobrar. Ele conseguiu ser tetracampeão com muita facilidade. Foi um ano também muito marcado pelo posicionamento de Hamilton fora das pistas. Ele demonstrava muitas preocupações com causas sociais, como gasto de combustível fóssil, lutar pela causa das minorias, se tornou também vegetariano em prol dos animais e apresentou para a Fórmula 1 um mundo que antes não era conhecido. Todo mundo da Fórmula 1 sempre foi muito tradicional, com os pilotos vindo de uma mesma classe social, tendo uma mesma estrutura, e Hamilton era diferente. Ele era um piloto que veio de uma família humilde e que estava ali brigando por causas nunca antes vistas por outros pilotos e por toda a categoria. Hamilton se destacou fora das pistas e também dentro das pistas com o seu tetracampeonato. E isso nos leva à sexta e à sétima lição de Lewis Hamilton. A sexta é: tenha um propósito. Lute por coisas muito maiores do que sua profissão e você sempre terá objetivos claros na sua vida e será sempre uma pessoa completa. E o sétimo é: cuide do seu corpo e da sua mente. Em uma entrevista, Hamilton assumiu que o fato de parar de comer carne é mais do que apenas uma causa social em prol dos animais. É também uma maneira de melhorar o seu condicionamento físico. Segundo ele, após ele começar a comer apenas vegetais, o seu corpo e a sua mente começaram a ter desempenhos ainda melhores. Na temporada de 2018, o que não é novidade para ninguém, Hamilton foi novamente campeão. Ele se tornou pentacampeão. E se no mundo da Fórmula 1 e no mundo do automobilismo ele já era conhecido como um dos maiores pilotos da Inglaterra, no seu país natal, a Inglaterra, muitos ainda o viam como apenas mais um piloto, tendo outros pilotos como Jason Button e Damon Hill que ganharam pouquíssimos títulos, um para Jason Button, um para Damon Hill, pilotos melhores e mais carismáticos para os ingleses do que o Hamilton. E aí nós levantamos algumas possibilidades e ao longo dos anos porque isso pode ter acontecido. As alegações dos ingleses, entre outros motivos, são que Hamilton não mora no país, por isso não paga impostos na Inglaterra. Segundo eles, isso não é característico de um inglês. Ele também tem pouquíssimo sotaque. O sotaque dele é mais parecido com o inglês americano. Então os ingleses alegam que ele tenta passar-se por americanos, sempre estando em Nova York, sempre estando com personalidades americanas e não sendo visto frequentemente na Inglaterra. Outras características como o estilo de vida, um cara tatuado, um cara com cabelo descolorido, isso não é comum na Inglaterra, não é comum do perfil britânico, isso afasta um pouco o visual dele com o visual típico dos ingleses. E outro fator que a gente não pode descartar, o racismo. O mundo inteiro ainda enfrenta esse problema do racismo e Lewis Hamilton, por ser negro em uma sociedade britânica em que a maioria são de brancos, isso pode sim ser visto como um fator que faz com que Lewis Hamilton não seja tão bem visto e tão admirado no país onde nasceu quanto é pelo resto do mundo.
Em 2019, a Mercedes continuou imbatível. A equipe venceu 15 das 21 corridas, sendo que Hamilton venceu 11 dessas 15 corridas. E o britânico se tornou hexacampeão mundial de Fórmula 1, e o fato dele ser hexacampeão, estar dominante e estar numa equipe muito dominante fazia com que todos vissem que era apenas questão de tempo para ele alcançar Schumacher, tanto em número de vitórias em corridas, quanto também em número de títulos. Em um ano muito atípico quanto o ano de 2020, que teve a pandemia, a Fórmula 1 começou apenas na segunda metade do ano. Hamilton se destacou muito fora das pistas, apoiando movimentos como Black Lives Matter contra o racismo. Chegou a ter diversas polêmicas porque Hamilton se ajoelhou durante os hinos nacionais nas pistas antes das corridas, chegou a colocar camisetas de protesto no pódio, algo que nunca tinha acontecido e algo que a FIA não permite. Então ele teve esse destaque fora das pistas, mas sempre também se destacou dentro das pistas. Hamilton teve uma ótima temporada, novamente ele pareceu sobrar nas pistas, chegou a ganhar uma corrida em que na última volta teve o seu pneu furado e mesmo assim conseguiu ganhar a corrida. Ele claramente parece estar correndo em uma outra categoria de todos os outros 19 pilotos. Ele está sempre à frente, ele tem sempre uma estratégia e ele sempre consegue as vitórias. Então, na segunda parte da temporada, Lewis Hamilton chegou a 92 vitórias. Incrível marca de 92 vitórias e se igualou a Schumacher como o piloto com mais vitórias na Fórmula 1. O que aconteceu foi que logo em sequência ele passou 93, 94 e hoje é o maior piloto em questões de vitórias em corridas, como já era em questões de fazer o melhor tempo para a largada. E ao final do ano, na Turquia, Lewis Hamilton chegou ao esperado heptacampeonato e consolidou como um dos maiores pilotos da história, se não o maior. O fato dele ainda ter mais alguns anos de carreira e estar em uma equipe completamente dominante na categoria deixa muito óbvio que Lewis Hamilton pode sim voltar a ser campeão mais uma, duas ou quem sabe 3 vezes e se consolidar aí como, de longe, o maior campeão da história da Fórmula 1. E aqui vem a nossa última lição de um campeão como Lewis Hamilton. Mantenha-se humilde. Durante toda a temporada, quando ultrapassou o Schumacher ou quando foi campeão, os discursos eram sempre de que nada teria sido feito sem a ajuda da equipe, a importância das pessoas que ajudaram ele, tanto no começo quanto as que ajudam hoje. Então, ele sempre mantém um discurso humilde, um discurso em que a vitória é sempre da equipe e nunca individual. Bom, essa foi a biografia de Lewis Hamilton, um jovem negro da periferia da Inglaterra que conseguiu com muita luta demonstrar sua capacidade de pilotar em alto nível, chegou à Fórmula 1 contra tudo e contra todos, conseguiu ganhar corridas, conseguiu ganhar títulos e se tornar um dos maiores pilotos da história. E para você, Lewis Hamilton é o maior piloto da história? A quantos títulos você acha que ele pode chegar? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente continuar fazendo vídeos como esse, biografias de grandes atletas e que também trazem lições importantes para a nossa vida, quanto na vida pessoal ou profissional. Valeu pessoal, tamo junto, a gente se vê na próxima biografia, valeu, falou!